como orienta a minoria. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Aprovado a urgência da anistia. Ele já estava ali com soluços, né, que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que dá reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Fala, seus mal diagramados, paranoia, soluços, demissões, internação, câncer de pele, doidismo de bairro, blindagem dos próprios crimes, traição à pátria, perseguição e uma punhetinha marota ao lado de um líder do Comando Vermelho marcaram a política brasileira nesta semana. Nesse mix insano, presenciamos a pior legislatura da nossa história aprovar na maior desfaçatez a PEC da bandidagem, que, se passar no Senado, permitirá que parlamentares sejam julgados apenas pelos colegas de Câmara, sem interferência do STF. Na defesa desse absurdo que chocou até o William Bonner, que está longe de ser um novato em noticiar bizarrices, estão os hipócritas de sempre. Claro que me refiro a parlamentares do PL, Republicanos União Brasil, PP e até 12 deputados do PT que agora integram a turminha do bandido bom é bandido perdoado pelos amiguinhos de Congresso. Nicolas, Geyer e outros safados justificaram apoio à PEC da seguinte maneira: precisamos nos blindar da tirania do STF. O gado nem sabe, mas aqui eles não estão se referindo a 8 de janeiro, julgamento do mito ou Xandão. A intenção é outra. Agora que o Dino quer passar pente fino na destinação das emendas, eles querem o Supremo longe dos esqueminhas para enviar milhões para uma prefeitura na casa do caralho, comprar kit robótica enquanto as escolas não têm nenhuma tampa na privada para a garotada dar uma cagada confortável depois da merenda. No fim, vão jogar a sociedade inteira nos braços da antipolítica nihilista e não poderão reclamar. E até o Cleitinho tá avisando, por mais incrível que pareça. Esse projeto estabelece que o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra deputado ou senador se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado com votação secreta. Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. O que nós queremos é poder representar os nossos eleitores sem correr o risco da Polícia Federal bater as nossas casas ou ter as nossas vidas destruídas. Nós tentamos botar a questão de ordem porque está tudo irregular nessa sessão. Tinha que ser convocada com 24 horas de antecedência. Um monte de irregularidade, né? Passaram por cima, não deram o tempo para fazer a questão de ordem, para fazer o debate e já botaram no voto nessa aliança aí, ó, extrema-direita bolsonarista com o Centrão. Os deputados que avançaram nessa negociação, eles avançaram tendo por objetivo a derrubada da iniciativa da anistia. O objetivo dos parlamentares que votaram a favor foi no sentido de garantir um espaço de negociação para a derrubada da tentativa de anistia. Mas, claro, qual foi a posição majoritária do PT contra a PEC? Como que o PT se posicionou contra a PEC? Como que a bancada se posicionou contra a PEC? Claro que está criada uma contradição aí e nós teremos que dialogar sobre ela. Que medo? Quem não deve não teme. Eu não tenho medo de STF porque eu não devo pro STF. Você deve estar perguntando, por que você tá correndo, Beze? É porque eu não posso perder a promoção da Insider de setembro. O mês tá acabando e a Insider te dá até 50% de desconto nas peças que você mais gosta. Nas melhores roupas, nas melhores camisetas, nos melhores moletons, nos shorts, nas calças
e também nas cuecas e calcinhas que você tanto gosta. Esse mês de setembro a Insider te traz esse desconto. Se você usar o nosso cupom GALASFEIOS e clicar no link que está na descrição deste vídeo, você pode ter esse descontaço para comprar todas as roupas que vai fazer seu guarda-roupa ficar muito mais bem diagramado. A Insider tem tamanhos que vão do PP até o XXGG e também diversas cores. É cada cor maravilhosa. Toda hora entra uma cor nova no site. Por isso, sempre entre no site da Insider para você poder colocar ali o que você gosta, o seu tamanho, a sua medida e a sua cor favorita. As peças da Insider são as mais tecnológicas porque respiram muito mais, desamassam no corpo. Elas também deixam o suor pra lá e o cheiro tá sempre muito bom. Se você é um desses, então entra aqui no link da descrição. Use o cupom GALASFEIOS e venha para o time da Insider, o time das melhores peças do mercado. Bora! Salve, salve galãs e galoas! Mas nem só de PEC para meter a mão em grana pública sem ser condenado viveu o Brasil na semana que passou. Tivemos a direita adotando o doidismo de bairro sombrio como estética para a nova fase em que vive, permeada de doenças, ameaças de prisão e possibilidade de humilhações eleitorais. Eduardo Bolsonaro continua a passar a impressão de que a mistura de opioides, whisky bourbon barato e doses cavalares de monjauro não tem feito muito bem ao 03. Sempre com aquela postura baixo astral, antes só vistas em cenas de suicídio de cantor grunge, ele reapareceu nesta semana para falar sei lá o que. Porque além de não entender nada, eu só consegui prestar atenção no fato dele estar escondido no porão de madrugada para não acordar a Heloísa Wolff. No Brasil hoje o que a gente menos precisa é dar mais poder ao Estado, seja o executivo ou o judiciário. Pelo amor de Deus, não vamos por esse caminho. A gente precisa justamente do oposto. É dar mais poder para a população. Como é que você dá mais poder à população? Limitando a esfera de atuação do Estado. A tributação, a burocracia e assim por diante. Beleza? Mas no mais, saiba o que é certo e o que é errado. Tenha a base moral corretinha, valores judaico-cristãos no coração e sempre defendendo a verdade. Já no Brasil, Hélio Negão, Carluxo e Magno Malte adotaram a mesma tática ao realizar um manifesto pelo mito na frente do condomínio em que o ex-presidente mora. Numa ladainha vitimista, pouco eficaz e sentados na calçada, eles lembraram aqueles desocupados que passam o dia pedindo dinheiro para cigarro solto, mas que ao menos, eventualmente, tem uma serventia na vizinhança e ajudam a levar um freezer horizontal para a casa da sua mãe se você soltar 50 conto na mão deles. A situação dele de saúde é delicada, cada dia come menos. Descobriu-se hoje que ele está com problema de falta de ferro no sangue. Uma possibilidade de uma nova hérnia surgindo nele, mas é uma coisa inicial, ainda não pode afirmar nada. Eu admiro hoje, e assim, eu comento até com meus amigos, até com meu pai, né? Pai, o Magno é uma pessoa que é diferenciada porque ele nunca traz algum ponto negativo, é sempre pensando positivo e com sabedoria, não é simplesmente com palavras. Então, isso encanta, isso é gratificante. Eu só tenho a agradecer a você, Magno, teu carinho de sempre. A condenação de Bolsonaro deixou a extrema-direita sem comando. O lugar vago do Jair cria uma corrida acirrada pelo espólio do mito, que já começa a ser abandonado como se fosse um saco de lixo. Não que não seja, metaforicamente falando, claro. Valdemar, mais escorregadio que uma quadra de fute-sabão, deixou escapar como quem não quer nada que houve sim tentativa de golpe, mas que isso não deveria gerar condenação. Não tem lógica, mas tem método. Ir queimando o Jair aos poucos enquanto ele se articula para ampliar a bancada de deputados federais e estaduais do PL em 2026.
Perceba que, ao notar a intenção nada inocente do cacique do Partido dos Ladrões, Kassab dá até um gole no copo vazio para disfarçar. E não foi a primeira vez que Valdemar agiu assim. Há poucos dias, o próprio presidente desse partido disse que se o Jair estivesse livre, sarava na hora. O tanto de deslizes comprometedores contra o Bolsonaro não pode ser só ato falho, convenhamos. Pior que nem os filhos ajudam também. Nesta semana, Flávio veio a público contar que o pai está muito mal de saúde e chegou a ficar sem ar por 10 segundos numa das crises de soluços. Primeiro, que devemos notar que trata-se de um filho omisso, que ao invés de ajudar, ficou cronometrando o pai sem ar. Segundo, que 10 segundos sem respirar, quando é com alguém sentado na cara, no meio da saliência, ninguém reclama, né? E terceiro, que só seria notícia se fossem 10 minutos. Aí nem precisaria o Flávio vir contar, porque passaria no plantão da Globo. O que a Michelle relatou para mim é que ele já estava ali com soluços, né, que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. E hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar, quase 10 segundos sem conseguir respirar, e a reação dele foi, acho que expeliu aquilo que estava ali obstruindo, né, o aparelho digestivo dele, um vômito a jato, né, jogou aquele vômito de 2 metros para frente. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Sim, se ele estivesse livre, ele sarava na hora. O descontrole tomou conta do legislativo do país todo nesta semana, sem a presença de Carla Zambelli, que está de férias numa colônia penal italiana. Sobrou para Bia Kicis o papel de deputada mais aloprada do PL daqui até o fim de 2026. A partir de 2027 não posso confirmar, porque a tendência é sempre piorar. Sem a menor educação ou ética, a deputada pelo Distrito Federal chamou Sâmia Bonfim de imunda, o que não deixa de ser engraçado vindo de uma senhora que é uma das figuras mais cebosas do nosso parlamento. A questão é que nas redes de Bia, o que vai ser publicado é apenas a lacrada em cima da deputada do PSOL paulista. Porque se ela colocar a lapada que levou na sequência, passaria uma tremenda vergonha diante do seu alienado eleitorado. Esse povo não tem coração, não tem humanidade. O presidente Bolsonaro acaba de ir novamente para o hospital, ficou internado, hoje ficou sem ar, sem respiração. Está doente, muito doente, por conta da facada lá de trás e dos maus tratos, das perseguições absurdas que ele está sofrendo. Nenhuma pessoa normal consegue resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda. Presidente, imunda. Eu não citei o nome dela, presidente. Para o povo brasileiro durante a pandemia da Covid-19. Imunda aí para os Estados Unidos armar e sancionar contra o povo brasileiro, contra a nossa própria economia. Imundice é planejar e aprovar a PEC da blindagem que dá um salvo-conduto para cometimento de crimes. Imundice é ser líder de uma organização criminosa que tenta atentar contra o Estado Democrático de Direito e passar por cima da vontade do povo brasileiro. Imundice é ter ficado décadas aqui no parlamento sem ter entregue nada de útil para a população. E agora quer, através de uma PEC da anistia, passar por cima de uma decisão justa e correta do povo brasileiro. São 27 anos e 3 meses de prisão para aquele bandido. É muito pouco, perto de tudo de ruim que ele fez para o povo brasileiro. E a cela que ele vai estar vai ser muito imunda. Outro que tentou dar uma lacrada foi Marcel Van Hatten, ao usar o velho artifício de chamar o Lula de ladrão. Disse o que quis e ouviu o que talvez não goste tanto, quando o deputado Dimas Gadelha lembrou ao gaúcho do Novo que ele poderia ser acusado de ser assassino por atropelar um homem de 37 anos, mas que ele evita fazer esse comentário para manter o decoro. Muito bom, né? Aliás, como pode todos os membros de um movimento político terem a péssima mania de sair por aí atropelando as pessoas? O que Sóstenes e Gustavo Gayer também já fizeram no passado, hein? É ladrão, Lula é ladrão, o Lula é ladrão, o senhor pode falar o que quiser, mas o Lula é ladrão. Eu poderia usar reciprocidade e acusar o Marcel Van Hatten de assassino,
Porque, eu não sei se os senhores sabem, ele se envolveu num acidente de trânsito, atropelou um senhor de 37 anos, um senhor chapelador de nome Adair José. A família abriu 2 processos na justiça contra ele, um processo criminal e um processo civil. O processo criminal parece que caducou por falta de provas, e o processo civil ele foi condenado a indenizar a família e ainda está correndo. Olha, eu não vou usar reciprocidade, sabe por quê? Porque eu não sou irresponsável na expressão. Além das tretas na Câmara, a extrema-direita curte muito fomentar briga nas redes sociais. Nicolas Ferreira, espécie de influencer que recebe 40 mil reais dos cofres públicos todo mês, é um mestre nisso. O twink evangélico passou o último fim de semana inteiro arranjando treta com o Whindersson Nunes, Thiago Santinelli, Júnior Lima, além de tentar que Felipe Neto fosse deportado dos Estados Unidos por meio de denúncias via Twitter aos órgãos de imigração daquele país, como se os americanos não soubessem que o cara está por lá, ou como se o Felipe Neto tivesse adentrado aquele território com a facilitação de coiotes na fronteira entre o Texas e Ciudad Juárez. Mas o nível do deputado mais votado na última eleição piora. Depois que Júnior Lima gritou anistia é o caralho durante show no The Town, Nicole emendou um deboche apontando que o cantor nem é reconhecido quando está sem a Sandy. Difícil acreditar nisso vindo desse deputado, que leva jeito de ter sido o maior colecionador de pôsteres da Capricho e cadernos da Tilibra com o filho de Chororó na capa. Baixo e vil, ele também fez ironia para recordar que o filho de Whindersson Nunes morreu e trocou ofensas com Thiago Santinelli numa grande prova de maturidade e prioridades desse otário. Um cabaço que age mais como blogueirinho do que como parlamentar. Se bobear, entre os caras que ele discutiu, o menos parecido com um político é justamente aquele que tem um cargo. Anistia o caralho, porra! Toda essa histeria que fez Nicolas agir como um Léo Dias parlamentar tem origem: a morte de Charlie Kirk. Desde que o Zé Debatinho americano foi sentar no banco da praça com o Batoré, deputados da extrema-direita têm perseguido famosos e anônimos que celebraram ou fizeram piada com o ocorrido. Ideia que, mais uma vez, nem é original. É uma cópia da caça às bruxas que rola nos Estados Unidos e que fez o apresentador Jimmy Kimmel ser suspenso de seu talk show por um comentário até suave sobre o caso. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beautiful... This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old mourns a goldfish. Dessa forma, estamos presenciando a extrema-direita experimentar do próprio veneno. Quando era para defender liberdade restrita para fascistas fazerem piadas com minorias étnicas, raciais e de gênero, tava tranquilaço. Mas quando o jogo virou de lado, eles não tancaram a resenha e passaram a agir como censores. O que é tão, mas tão absurdo que até o Tucker Carlson resolveu se manifestar para apontar a hipocrisia gritante. You hope that Charlie Kirk's death won't be used by a group we now call bad actors to create a society that was the opposite of the one he worked to build. A human being with a soul, a free man, has a right to say what he believes. Not to hurt other people, but to express his views. No fundo, a extrema-direita instrumentalizou a morte do cara para finalmente defender o que tanto queria: criminalizar a esquerda e calar opositores, como o próprio Kim Kataguiri já nem faz mais questão de esconder. Eu estou protocolando um projeto de lei criminalizando esse discurso da extrema-esquerda de instigar violência física contra qualquer um dos seus opositores. Para além dessa obviedade, ainda tivemos uns efeitos colaterais evangélicos, com crente pastor falando sobre avivamento e comparando o cara com o Messias. Só se for o Bolsonaro, né? E por incrível que pareça, no meio dessa insanidade toda, foi também um pastor que falou tudo aquilo que eu penso sobre esse assunto, que para o meu gosto já se estendeu para além do necessário. Frase do Tertuliano que ele falava: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Charlie Kirk did not
to be assassinated. But I'm overwhelmed seeing the flags of the United States of America at half-staff calling this nation to honor and venerate a man who was an unapologetic racist and spent all of his life sowing seeds of division and hate into this land. And hearing people with selective rage who were mad about Charlie Kirk but didn't give a damn about Melissa Hortman and her husband when they were shot down in their home tell me I ought to have compassion for the death of a man who had no respect for my own life. I am sorry, but there's nowhere in Bible where we are taught to honor evil. Tretas entre direitistas estão cada dia mais comum. Veja, por exemplo, a situação dos fazendeiros do Arkansas nos Estados Unidos. Lá, como cá, o setor agropecuário costuma apoiar em peso o candidato que mais se assemelha ao Adolfinho na disputa de cada um dos cargos disponíveis no pleito eleitoral. Acontece que levar o testículos de Chester Cheetah novamente ao poder já é visto como mau negócio para eles. Isso porque a produção local teve queda brusca e foi afetada pela tresloucada negociação do republicano com parceiros comerciais que passaram a ser hipertaxados nos últimos meses. Sendo assim, a China, que é uma das maiores compradoras da produção agrícola dos Estados Unidos, passou a favorecer outros países, como o Brasil, que já tem toda a sua safra futura de soja negociada com o gigante asiático e com o mercado interno, fenômeno que acontece desde que os americanos foram preteridos. I've never been as worried as I am now about whether or not my kids and grandkids will be able to carry on. He said, I love you, Mr. Trump. I need to see the fruit of your love. 5 of my customers have committed. That's how serious that this is. And what it costs for us to farm is astronomical now. I farm with paid-for equipment. All my tractors are 50 years old, and I can't hardly make this deal work. I think the tariffs are the ice cream on the cake of a perfect storm. Menos importante e impactante para o cenário internacional foi uma treta que rolou aqui na Câmara de São Paulo e que, mais uma vez, envolve a vereadora Zoe Martinez, que todo dia vira alvo de alguma mulher de direita. Impressionante. Desta vez, seu desafeto foi Amanda Vettorazzo. Embora a vereadora do MBL estivesse inicialmente correta ao criticar a PEC da blindagem, a cubana venceu a discussão ao citar que Amanda queria biscoitar quando, do nada, no meio da discussão, postou uma foto com um decotão lá no Twitter. O que, não tem problema nenhum, Amanda mostra o que quiser, mas é inegável que o mandato dessa vereadora é baseado em fotinhos para alegrar virgiola do MBL e obsessão pelo Oruan. Inclusive, nos últimos dias, ela propôs investigar o Felipe Ret por pedir liberdade para o filho do Marcinho VP durante um show. Monotemática demais, meu Deus do céu, que chata. Liberdade pro Oruan, porra! MC não é bandido, porra! Não, bandido tem que estar preso e a gente não pode permitir que festivais sejam um palanque para enaltecer vagabundo. Por isso entrei com uma representação aqui no Ministério Público contra o Felipe Ret. Às vezes, de onde menos se espera vem algo de bom. Parecer relógio parado, que acerta 2 vezes ao dia, acontece bastante no país dos absurdos. Os últimos dias, por exemplo, me fizeram dar razão para o primo rico, Damares, e uma loira esposa de jogador de futebol. Arquétipo que até então nunca tinha dado nenhuma opinião correta ou relevante na história desse país. Damares criticou a PEC da blindagem e apontou que é impensável deixar a Câmara ser responsável por julgar crimes absurdos cometidos por políticos. Nada, mas nada a favor da Damares, mas vou negar que ela tá certa nessa? É preciso ter maturidade, coerência e honestidade intelectual. Trinca que parece que o primo rico conseguiu ter pela primeira vez na vida. Após insinuar ao lado de Paulo Guedes que o Brasil viraria uma Venezuela com o retorno de Lula à presidência, agora ele reconhece os avanços positivos na economia e como o cenário atual do país pode ser elogiável.
Não quero que ele vire camarada, inclusive torço pra que não. Mas só de abandonar a terra plana da Faria Lima já está ótimo. Esse ativista judicial vai passar, um dia ele vai se aposentar, mas a norma jurídica é permanente. Nós vamos, por causa de uma outra conduta de um magistrado ou outro que a gente não concorda, colocar todo um arcabouço jurídico em risco e abrir brechas para que corruptos e criminosos não sejam punidos. Então, a discussão está posta. Eu acho que pessoas como o senhor, com a maturidade, o senhor tem a sua ideologia política, mas o senhor é muito coerente. Nós vamos ter que trazer a discussão para a maturidade e a necessidade que essa discussão vai precisar aqui nessa casa. O Brasil acabou de registrar a maior deflação nos últimos 3 anos. Se inflação é o aumento generalizado dos preços de uma economia, deflação é quando os preços caem de forma generalizada. E sim, o índice oficial de inflação do Brasil ficou negativo em agosto. Só veio dar notícia ruim? Não, vim comemorar agora. Para ser mais exato, a inflação caiu 0,11%, puxado principalmente pelo preço dos alimentos, que caiu 0,46%, e pelo preço das contas de luz, que caiu 4,21%. Então, a cada mês que passa, menor é a nossa inflação e maior a chance da Selic cair. E se a Selic cair, as pessoas passam a consumir mais, as empresas começam a contratar, a bolsa começa a subir e toda a economia começa a girar. E por último, preciso elogiar também Lorena Lopes, casada com o atacante Galeno. Quem é? Não sei. Ela veio ao público apontar que mulheres casadas com jogadores e que reclamam da vida estão fazendo um drama desnecessário e não fazem ideia do que é sofrer. Consciência social, sensibilidade e total noção dos próprios privilégios é algo tão raro, mas tão raro de ver entre endinheirados desse país, que a próxima vez que trouxermos um conteúdo assim, o Helder vai estar com displasia no quadril e eu com Alzheimer. Ser esposa de jogador é muito difícil. Não, amiga, não é. Apareceu um vídeo pra mim ontem. Não sei exatamente assim quem é, mas eu sei que é esposa de jogador e tudo. Assim, meio que um drama no contexto de ser esposa de jogador. É diferente no contexto em que você está no relacionamento com uma pessoa que tem a vida pública e a pressão dos fãs de tudo do futebol. Claro, isso é diferente. Nem todas as pessoas, nem todos os casamentos passam por isso. Mas fazer um drama sobre isso, gente, eu acho tão assim, é você realmente não reconhecer o privilégio que você tem na sua vida. Aquela esposa que fica em casa cuidando dos filhos com o marido que sai 4 horas da manhã para trabalhar, para garantir que o filho tenha um futuro, possa estudar numa escola, possa ter o alimento em casa, isso sim é difícil apoiar. Agora você ficar em casa apoiando seu marido, tendo todo o dinheiro na conta, indo ali, podendo comprar qualquer coisa que você quiser. E aquela mulher que fica em casa o dia todo, cuidando dos filhos, às vezes não tem dinheiro para ir fazer a unha. Ou até a mulher que trabalha também, vê o marido só na hora de dormir, vê os filhos só na hora de buscar na creche, porque tem que trabalhar também para ajudar em casa. Isso é difícil, esse apoio é difícil. Fala, Matias! Você tá aí, comemorou muito o julgamento do Mito, né? O Mito foi preso. Tá tudo muito bom, né? Fala, Bessie. Fala, pessoal. Sim, comemorei. Mas acho que queimei a largada. Você tá puto com a PEC da blindagem, a anistia? Anistia pra quem, né? Eu sou o único que mereço anistia, já que vomitei no sofá. Uma mistura de cachaça com bola de pelos. Pelo menos não estou com soluço. Pra anistiar de novo esse bando de vagabundo. Temos que fazer justiça. Nem que eu precise ir para Brasília. Você tá certo, cara. Esse país aí só vai ter jeito quando a gente punir essas pessoas. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, entre aqui na descrição, compre na Insider. Também entre ali no nosso Seja Membro, nos apoie e mande seu Pix. Também nos siga nas outras redes sociais, principalmente TikTok, Instagram e Facebook. E se você é um desses que hoje não concordou com Damares, Primo Rico e com a esposa do jogador de futebol, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão!